Um dos grandes problemas dos erros que cometemos não são apenas as consequências diretas dos erros que cometemos, mas também a sensação de que nós, por causa dos nossos erros, frustramos os planos de Deus para nós. E eu tenho visto pessoas que têm levado a vida se sentindo frustrados e pensando assim: tudo poderia ser tão diferente, Deus tinha planos maravilhosos na minha vida, mas eu estraguei tudo. Todo mundo me ouvindo? Então preste atenção. Eu estou aqui para dizer para você que Deus vai lhe oferecer uma segunda chance hoje. Isso não significa que nós temos a liberdade para banalizar e tratar com superficialidade a graça e a misericórdia de Deus. Não é isso. Não é aquela ideia de eu vivo como eu quiser e no momento adequado eu me volto para Deus e está tudo resolvido. Essa é a atitude mais perigosa que um cristão pode ter na sua vida. Porque nós não temos controle sobre o arrependimento, nós não temos controle sobre o estado do nosso coração, a atração que sentimos pelas coisas de Deus. Então, se você brinca com isso, poderá chegar um momento em que, quando você mais precisa se aproximar de Deus, você já não tenha mais esse desejo. Vamos ver isso aqui nessa história. Êxodo capítulo 3, a partir do começo do capítulo diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Você perceba que a expressão anjo do Senhor começa com maiúsculas. Essa é uma indicação de que esse anjo do Senhor não é um anjo criado por Deus, e sim o próprio Senhor. Jesus Cristo aparecendo em forma de anjo, a manifestação de Deus, identificada aqui como o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amém. Deus seja louvado pela sua palavra. Neste momento e a partir deste momento, desse episódio de maneira especial, Moisés passa a ter um conhecimento experimental com a pessoa de Deus. Até então Moisés conhecia Deus por ter ouvido falar. Esta é a primeira vez que Deus se manifesta diretamente a Moisés. E Moisés então, nesse momento, passa a ter um conhecimento prático, um conhecimento experimental de Deus. E eu começo perguntando: qual é o seu conhecimento, ou qual é o conhecimento que você tem de Deus? Talvez alguns aqui estejam levando e conduzindo a sua vida cristã com base num conhecimento teórico, apegados às doutrinas, apegados à teologia, apegados às informações bíblicas. Evidentemente tudo isso tem a sua devida importância, isso é uma base, é uma estrutura, mas a vida com Deus, ela precisa muito mais do que apenas um conhecimento teórico. Precisamos desenvolver com Deus uma experiência prática, um conhecimento experimental.
E aqui Moisés começa a ter esse conhecimento. E o que chama a nossa atenção aqui é que Moisés tinha tido uma experiência muito longa no palácio no Egito, 40 anos. Você sabe que a vida de Moisés, ela pode ser dividida em 3 etapas de 40 anos. Os primeiros 40 anos, quando ele viveu no palácio, sendo preparado, sendo formado, sendo lapidado para ser, possivelmente, o próximo faraó. Mas aí então acontece aquela tragédia que nós conhecemos. Moisés se adiantou nas coisas, meteu os pés pelas mãos e estragou tudo que Deus tinha planejado para ele. E por causa disso Moisés se refugia no deserto. E depois de 40 anos, com a sua vida completamente transformada, depois de 40 anos agora vivendo as durezas do deserto, vivendo o sol causticante do deserto, vivendo a simplicidade do deserto, experimentando esse contraste enorme de antes ter vivido na corte, agora vivendo no deserto. Mas a grande verdade é que Moisés conheceu muito mais de Deus no deserto do que no palácio. É verdade que nós temos a tendência de buscar de Deus facilidades para a vida. É verdade que nós temos a tendência de buscar de Deus o conforto. E nós que somos cristãos fazemos isso clamando a Deus e pedindo que Deus nos dê essas possibilidades. Senhor, abençoa o meu trabalho. Senhor, abençoa os meus negócios. Senhor, abençoa os meus empreendimentos. Senhor, abençoa a minha família. Senhor, me dá mais saúde. Senhor, melhora isso na minha vida. Essa é a nossa busca diária. Só que a partir do momento em que nós entendemos que o que Deus faz por nós, em nosso benefício, é muito mais efetivo no deserto do que no palácio. Quando nós entendemos isso, nós passamos a aceitar e a lidar melhor com os desertos da vida. Eu sei que muitos aqui, não sei quem, além de mim, eu sei que muitos aqui estão nesse momento vivendo um deserto. Pois saiba disso, esse deserto não é Deus que está provocando, não é Deus que está levando isso para você. Mas Deus tem a habilidade de fazer desse deserto um instrumento para tornar você melhor e mais forte. Por isso o apóstolo Paulo diz: dai graças em tudo. Quase sempre nós crescemos muito mais no deserto do que no palácio. E aqui dessa história eu quero agora destacar três lições importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, essa história nos ensina que Deus cuida de nós em meio às provações. E eu vou ler aqui o verso 2. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Que milagre é esse? Qual o sentido desse milagre? Através desta cena, Deus já estava mostrando a Moisés como é que ele atua em favor do seu povo. Era uma demonstração, como podemos dizer, pictórica. Deus estava permitindo a provação, permitindo o fogo da provação, mas os estava protegendo e preservando. E isso estava sendo demonstrado através da cena da sarça, que queimava. Aliás, que ardia, né? Mas não queimava, não se consumia. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? É isso que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida também. Você pode estar queimando, você pode estar sendo atacado pelos fogos, pelo fogo da provação. Mas Deus não vai permitir que você seja consumido. Deus tem o controle sobre todas as situações da sua vida. Quando você olha para cima, você vai ver que mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à provação, Deus não vai deixar você ser consumido. Essa é a demonstração que nós temos aqui. Mas quando nós vamos à Bíblia, nós podemos entender que Deus continua sendo um Deus de amor, mesmo quando acontecem tragédias. Que as tragédias não são culpa de Deus. E que Deus tem a habilidade de transformar o mal, a tragédia, o sofrimento em bênçãos. Não foi Deus que provocou o mal, mas Deus tem a habilidade de usar uma situação negativa, uma situação terrível, uma situação de sofrimento, uma situação a pior que possa ser. Deus tem a habilidade de transformar isso e aproveitar essas situações, essas circunstâncias da vida, transformar isso em bênçãos para nós. Até o que dá errado traz bênção quando Deus põe a mão. Por pior que seja a provação, com Deus tudo dá certo no final. Quando Deus está presente, o fogo não destrói. Quando Deus está presente, o fogo purifica. Deus está vendo em cada um de nós a linha do nosso limite. Até naquele momento quando você diz assim: Senhor, eu já não estou aguentando mais. Senhor, já passou do meu limite.
Eu digo a você, pode ter passado do seu limite, mas tenha certeza, quando passa do limite, Deus vai lhe dar força adicional. Ele vai subir a linha e vai lhe capacitar para resistir a isso. O fogo pode estar queimando, mas você não será consumido se Deus estiver com você. Deus nos liberta da escravidão. Você pode dizer assim, não, mas eu não sou escravo, eu sou muito livre. Essa é a grande questão. Até que ponto você é livre? Há pessoas que se tornam escravas de si mesmas. De que você é escravo? Algumas pessoas são escravas do próprio temperamento. Você ainda não entendeu o que significa ter um temperamento transformado pelo Espírito. E se para você isso não é um problema, talvez você precise ser avisado que se não é um problema para você, é um grande problema para aqueles que estão à sua volta. As pessoas que nós mais amamos, quase sempre são aquelas que nós mais ferimos e magoamos. Deus quer libertar você disso. Ah, mas eu já estou velho, não importa, a graça e o poder de Deus não tem idade. Você não pode simplesmente dizer, ah, eu sou assim mesmo, não tem jeito e vou continuar assim. Aí está a sua derrota. Não está na impossibilidade de ser transformado, mas está na falta de confiança do poder de Deus para transformar você. Não se entregue a isso, você está escravizado, Deus pode libertar você. Todos nós aqui sabemos o que é a tentação sexual e sabemos como é difícil lidar com ela, todos nós aqui sabemos. Temos que buscar o poder de Deus para vencê-la. Temos que buscar o perdão de Deus onde temos caído e confiar que Deus pode nos dar a vitória. O poder purificador, santificador de Deus está ao nosso alcance. Você não precisa continuar sendo escravo disso. Qual é a sua escravidão? A escravidão da tecnologia, a escravidão das redes sociais, a escravidão das telas, a escravidão das séries. Muitas pessoas perderão o céu por causa das coisas más. E muitos perderão o céu por causa das coisas boas. Como é que pode ser isso? O apóstolo Paulo disse, todas as coisas me são lícitas. Ele está falando de quê? De coisas boas. Não está falando do pecado. Ele também não está dizendo que até o pecado é lícito. O contexto não é esse. Está claro aí que ele está falando das coisas boas. Todas as coisas me são lícitas. Mas ele não para aí, como é que ele diz mais? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E aí ele segue dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei ser escravizado por nenhuma delas. A questão não é se é bom ou ruim, a questão é quanto tempo, quanto da sua energia você está pondo nessas coisas. E finalmente, a terceira lição que eu quero destacar é aquela que dá o título à mensagem de hoje, né? Deus dá uma nova chance a quem falhou. Um dos maiores problemas dos erros que nós cometemos na vida não são as consequências diretas desses erros. Um dos maiores problemas dos erros que cometemos na vida é o peso de culpa que nós carregamos por causa disso. O sentimento de você olhar para trás e ver como Deus queria guiar a sua vida, como Deus queria abençoar a sua vida profissional, o seu casamento, a sua família, mas você fez uma grande bobagem. Você tomou decisões equivocadas, você fez coisas erradas. E por causa disso, você se desviou dos planos maravilhosos de Deus e as coisas foram se desfazendo na sua vida. E hoje você olha para trás e pensa assim, tudo poderia ter sido tão diferente. Hoje eu poderia estar vivendo numa condição tão diferente, mas eu estraguei tudo. E agora não tem mais jeito. O tempo não volta. Uma das grandes lições que a Bíblia tem para nós é que Deus não está limitado ao nosso tempo. Deus não está limitado ao nosso tempo. Alguns dos maiores homens e mulheres da Bíblia foram poderosamente usados na sua velhice. Alguns, é verdade, atrasaram o plano de Deus. Moisés atrasou o plano de Deus. Deus estava preparando Moisés para que ele fosse o grande libertador de Israel. E ele estava preparado, ele tinha o conhecimento, ele tinha ciência, ele tinha cultura, ele tinha literatura, ele tinha o conhecimento da guerra, a disciplina, a formação, a força, a energia, a disposição. Estava pronto para ser usado por Deus. Mas aí, por causa das boas condições em que ele vivia, por causa de toda a honra que ele tinha, ele acabou se tornando autossuficiente.
e ele resolveu dar os passos diante de Deus. E nós sabemos que o grande erro de Moisés, a grande falha de Moisés, atrasou o plano de Deus em pelo menos 40 anos. E agora está Moisés aos 80 anos de idade. Eu fico imaginando o que passava na cabeça de Moisés, na mente de Moisés, durante todo aquele período, quando ele se lembrava das glórias que ele vivia no Egito, de tudo que ele poderia ter feito e ter sido, mas estragou tudo. Não tinha a menor possibilidade de voltar e resgatar o plano de Deus. E agora estava ali, né, aprendendo a simplicidade, aprendendo a humildade e desaprendendo a arrogância e a autossuficiência. E já havia perdido as suas ambições. E é nesse momento, aos 80 anos de idade, quando Deus lhe aparece e faz o maior chamado da sua vida. Ou seja, Deus oferece uma nova chance a quem cometeu grandes erros. Talvez você tenha cometido grandes erros na sua vida. Eu cometi grandes erros na minha vida. E me conforta muito saber que Deus, na sua misericórdia, no seu amor e no seu poder, Ele me oferece uma nova oportunidade. E quando vier o pensamento de, agora não dá mais tempo, agora eu não tenho mais vida suficiente para isso, então se lembre que o poder de Deus não tem idade. O poder de Deus não está limitado ao nosso tempo. Lembre-se que o melhor de Deus para você ainda não chegou. Não importa qual a sua idade. O melhor de Deus para você ainda não chegou, ainda não aconteceu. Ele está oferecendo para você nesse momento essa oportunidade. O que você faria? O que você fez que não faria? O que você faria que não fez? Você precisa talvez de uma nova oportunidade com uma pessoa. Você quer uma nova chance com a sua esposa ou seu marido? Você quer uma nova chance, ou quem sabe com a sua ex-esposa, seu ex-marido? Você quer uma nova chance com os seus filhos? Você quer uma nova chance com os seus pais? Eu espero que você tenha, mas é possível que você não tenha, porque nem sempre as pessoas nos dão novas oportunidades. Essa é a grande verdade. Mas Deus sempre vai lhe dar uma nova chance. Jesus disse: aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Jamais o lançarei fora. Vá a Cristo, vá a Deus. Deus não vai permitir que este fogo, que essa culpa, que esses erros interrompam o plano dele para você, desde que você queira. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? Agora Moisés está abatido. Seu orgulho tinha sido abatido pelos 40 anos no deserto. E agora Moisés reconhece que sozinho ele não pode fazer nada. E ele faz a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Em outras palavras, eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Eu não posso nada, eu não tenho condições. E ele diz isso em forma de uma pergunta, né? E uma pergunta para quem? A quem ele fez a pergunta? A Deus. Quem sou eu? Quem sou eu? Aí me impressiona a resposta de Deus. Interessante que Deus dá uma resposta que não é uma resposta direta à pergunta de Moisés. Quem sou eu? E aí Deus, verso 12, Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Moisés pergunta: Senhor, quem sou eu? Deus parece que faz ouvidos moucos à sua pergunta, porque para Deus não interessa quem é você, nesse sentido, né? Não interessa se você tem capacidade, se você não tem capacidade, se você é uma pessoa assim ou sei lá como. Não interessam quais são os seus recursos. Vou substituir o não interessa por não importam, no sentido de que Deus não depende disso. Deus não depende dos seus recursos. Deus não depende das suas ferramentas, dos seus instrumentos, das suas experiências. Deus não depende disso. Ah, quem sou eu? Eu não posso, eu não consigo. Não importa. Deus está dizendo: eu serei contigo. É isso que importa. É isso que importa para Deus. Eu serei contigo. Eu serei contigo.